Nesse vídeo eu comento acerca da opinião expressa por uma influenciadora acerca de que esse episódio envolvendo o Silvio de Almeida e a Aniele Franco teria como causa o fato de uma homossexualidade reprimida do Silvio de Almeida no contexto do assédio sexual. O cara pode ser o Einstein da vida, mas ele pode ter um distúrbio. O assédio que essas pessoas cometem não tem nada a ver com o profissional dela. Ela pode ser, na calada da noite, um serial killer, mas durante o dia é um profissional acima de qualquer suspeita. Silvio Almeida, ele tem um currículo invejável, mas isso não quer dizer que ele não tem um distúrbio de sexualidade. E geralmente esses homens que parece que ele passou a mão na perna da irmã da Marielle, né? Esses homens que tratam a mulher dessa maneira, na verdade, eles são homossexuais que não conseguem assumir, né? Não era melhor que ele fizesse uma terapia e assumisse o seu lado homossexual, entendeu? Que não tem problema nenhum, ele pode ser um homem dos direitos humanos, mas ele precisa de uma terapia para ter coragem de sair do armário. A verdade é essa. O homem que fica assediando mulher, desrespeitando, não é porque ele gosta de mulher, porque ele admira a mulher. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com distúrbio. Um distúrbio de personalidade, porque ele não consegue assumir o que ele é. E aí ele se esconde atrás desse tipo de atitude. Well. É uma opinião bastante interessante, em que eu sugiro que, se você cruzar por esse vídeo, você assista ele na íntegra. Eu fiz o corte da parte que eu considerei mais interessante no direcionamento de não me prolongar nesse vídeo. Entretanto, além da opinião bastante interessante relativamente ao Silvio de Almeida, essa influenciadora apresenta a sua opinião a respeito do jornalismo, dos jornalistas brasileiros. Isto posto, inicialmente, é importante se ressaltar de que, no caso da Aniele Franco e do Silvio Almeida, ou do Silvio Almeida com a Aniele Franco, não existe o assédio sexual, porquanto não existe uma relação de hierarquia entre a Aniele Franco e o Silvio de Almeida. Ambos são ministros de Estado. Então, trata-se de um caso não de assédio sexual, mas de perturbação sexual. Isso posto, a influenciadora ela diz que não tem nada a ver o fato do Silvio de Almeida apresentar um currículo invejável, tal como ser filósofo, advogado, ser mestre, doutor e pós-doutor em direito econômico, ter mais de 10 livros e ser uma autoridade relativamente ao tema do racismo estrutural. Segundo ela, não tem relação nenhuma. Sob a minha óptica, tem uma relação justamente para se estabelecer essa relação no contexto do assédio relacionado com a hierarquia, usualmente em ambiente de trabalho. Por exemplo, no caso de um professor que se vale da sua posição para trocar nota por sexo, esse dado é extremamente relevante. Isto posto, a influenciadora, além desse dado, ela considera que o sujeito ele pode ter o currículo, pode ser inclusive ela um Einstein, e ter um distúrbio de personalidade que justificaria esse assédio. Entretanto, quando a gente procura dados relativamente a transtorno de personalidade e tenta relacionar com o assédio sexual, o que se constata é o fato de que alguns transtornos de personalidade, como por exemplo
transtorno borderline, transtorno antissocial, ou então o transtorno de personalidade narcisistas, eles podem ser associados, pode haver uma propensão para o assédio sexual. Entretanto, a grande maioria das pessoas que apresentam esse transtorno de personalidade, eles não cometem assédio sexual. Isto posto, nós partimos para a análise do fato da possível homossexualidade reprimida do Silvio de Almeida no contexto do assédio sexual, que, segundo a influenciadora, seria a causa dele ter cometido, em tese, porque resta ainda ser provado, em tese, esse assédio, ou melhor dizendo, essa perturbação sexual. E quando a gente novamente tenta estabelecer uma relação entre a homossexualidade reprimida e o assédio sexual, a ciência ainda resta comprovar essa relação, porquanto não existe essa relação de que um homossexual seja mais propenso, que apresente, seja ele homossexual assumido ou não assumido, ou então um heterossexual, relativamente a um heterossexual, que ele seja mais propenso a cometer esse assédio. Não existe essa relação no contexto do sexo, se ele é homossexual ou heterossexual, relativamente ao assédio. O assédio sexual guarda uma relação com o poder, com o comportamento, com outros fatos que não relacionados à homossexualidade. E, para finalizar, essa influenciadora, ela justifica que o fato do sujeito possuir um currículo invejável, como no caso do Silvio de Almeida, não tem nada a ver com o assédio sexual, e faz uma analogia referentemente ao Jack Estripador, que ele era um médico famoso, inclusive de uma família rica, e que mesmo assim cometeu essa série de assassinatos. Entretanto, é importante se ressaltar, se fazer a diferença entre o assédio sexual e o assassinato, os homicídios, são coisas distintas. No caso do assédio sexual, a ciência não comprovou qualquer relação com distúrbios psiquiátricos, tal como ocorre relativamente ao assassinato, os feminicídios, os homicídios. Então, é isso que se tem que ter em mente. O assédio é basicamente guarda uma relação com a estrutura de poder hierárquico, com o comportamento e com o controle. Não guarda uma relação com distúrbios psiquiátricos. Pode ser que até tenha, mas ainda a ciência não provou essa relação. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schultz.